Boa tarde, meninos. Na verdade, eu sempre falo boa tarde, mas eu não sei que horas que vocês vão assistir. Creio que vai ser à tarde, né? De qualquer maneira, vocês tenham um bom dia de muitos estudos quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje eu vou continuar falando sobre morfologia, que é o estudo da forma. Vou falar hoje de verbos. Só que verbo é uma coisa muito extensa. Então hoje é o vídeo da parte 1. Verbo, relembrando aquilo que a gente viu sobre as classes de palavras, é tudo aquilo que revela uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, vamos a alguns exemplos aqui de verbos. Coloquei aqui, ó, focar, fazer, falar. Tudo isso são ações. Ok? Vou até escrever aqui. Ações. Ser e estar são estados, porque você é e você está em algum lugar, então o seu estado é aquele. Então, olha, estado. E fenômenos da natureza. Chover. Por quê? Quem choveu? Não é complicado dizer quem choveu. A água choveu? Não, a água não choveu. Chover é um fenômeno da natureza que acontece, como o próprio diz, naturalmente, como o próprio nome diz, naturalmente. Então, não é uma ação propriamente dita. Então, exprime ações, estados e fenômenos da natureza, ok? Então, a gente vai analisar um verbo aqui no infinitivo, que é o verbo cantar. Ele é separado em radical, que é o cante, que é algo que, em tese, nunca muda. Independente da conjugação verbal, ele continua. O A, que é o vogal temática, que nas próximas aulas eu vou explicar que tem a ver com a conjugação, com a primeira, segunda ou terceira conjugação. E a desinência, que é o final, que diz a conjugação do verbo, que no caso esse aqui está conjugado no infinitivo. E mais na frente eu vou falar mais sobre conjugação também. Mas o que eu queria salientar aqui era sobre o radical. Porque o radical, ele não muda nos verbos regulares. Que é o verbo que, independente da conjugação, o radical é o mesmo. Agora tem uns verbos que são irregulares, que dependendo da conjugação, o radical pode acabar variando. Ok? Então, falar um pouco sobre a conjugação verbal, vocês vão saber que a língua portuguesa é uma das mais difíceis, né, do mundo, porque acaba que existem muitas flexões, muita conjugação dos verbos em diferentes tipos de conjugação, né? A primeira delas é em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles também. E o que varia do nós, vós, eles e do eu, tu, eles é o singular e o plural, que pode ser primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. E na maioria dos verbos, cada uma dessas tem uma conjugação diferente. Vamos ver a conjugação do verbo cantar aqui, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, cada um aqui tem uma conjugação diferente para esse verbo. Agora, sejamos sinceros. A gente fala tu cantas ou a gente fala vós cantais? Eu nem sabia que a gente falava desse jeito, tanto que eu tive que pesquisar a conjugação desse verbo para dar aula aqui. E por que a gente estuda, então, se é assim? Se a gente não fala desse jeito. A gente fala, na verdade, você canta e vocês cantam. A gente estuda porque a norma padrão da língua portuguesa, ela contém isso aqui. Quer dizer, então, que na hora de a gente escrever os nossos textos, a gente precisa escrever vós cantais? Não, não precisa. Mas por que a gente tem que saber que a conjugação é desse jeito? Porque a língua muda. E em um passado não tão distante assim, se for ver textos do século XIX, XX, vocês vão ter contato com o tu cantas e o vós cantais, com a conjugação
que não é usual para a gente. Acabou que com o tempo a gente surgiu com o você aqui no Brasil, e o você ele é conjugado igual a terceira pessoa. Então a conjugação da segunda e da terceira, olha, você canta e ele canta. Vocês cantam e eles cantam. Então a conjugação da segunda e da terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, ela é a mesma. Agora a gente está lendo um texto do século XIX e a gente se depara com tu cantas. A gente precisa saber que é a mesma coisa que você canta. E a gente precisa também identificar que esse texto está situado no tempo e provavelmente não é um tempo atual. Se você quiser escrever assim no tempo atual, você pode. Mas acaba que não fica tão inadequado, não fica tão adequado, a menos que seja um texto realmente muito formal. E isso também pode ser utilizado, por exemplo, numa redação, se você quer situá-la, uma narrativa em tempos passados. Então, isso é muito válido você saber, ok? E outras coisas em relação aos verbos é que eles também se flexionam em relação ao tempo, que é o presente, pretérito e o futuro. Então, olha, eu canto no presente, eu cantei no passado e eu cantarei no futuro, ok? Então, é bem tranquilo. Cada uma das conjugações em relação a tempo também se conjuga em número e pessoa, né? Por isso que os verbos têm infinitas maneiras de serem conjugados. Infinitas não, mas muitas, né? Em relação ao modo também, indicativo, que é quando você fala uma coisa que vai ser feita, então, eu canto, eu vou cantar, não adianta, eu canto, é uma coisa que existe. Agora, se eu quiser dizer algo do tipo, e se eu cantar? Né? Algo que não é certo, então eu posso falar, talvez eu cante, é o modo subjuntivo. E o modo imperativo é quando eu dou uma ordem, né? Cante essa música para mim. Por mais que aqui eu falo, talvez eu cante, e aqui eu falo, cante para mim, os sentidos são diferentes. Uma tá mandando eu fazer alguma coisa, e o outro eu estou supondo que essa coisa pode acontecer. E outra coisa é a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é que ela faz a ação. A voz passiva, ela sofre a ação. E a voz reflexiva, ela faz e sofre ao mesmo tempo. Como assim? Vamos ver. Voz ativa, eu canto, ok? Voz passiva, eu fui vítima do cantar, então eu fui cantado. Isso é meio estranho, né? Mas em outros verbos faz sentido. Eu fui multado, voz passiva. E voz reflexiva, eu me cantei, também não dá certo, porque é como se eu tivesse cantado e também sofrido isso. Mas eu posso dizer, eu me machuquei. Por quê? Eu me machuquei. Porque ao mesmo tempo em que eu fui o ator da ação de machucar, eu também sofri a ação. Eu machuquei e fui machucado ao mesmo tempo. Então eu digo, eu me machuquei. Ok? Até mais, gente. Tchau.